A gente vai pegar essa ferramenta aqui que chama Indoor, vai carregar ela até que eu fraco. Na hora que ele ficar pequenininho, a gente solta. Então agora esse procedimento está linkado a esse daqui, ó. Apareceu uma janelinha aqui embaixo. Ó. Entendi. Então a gente vai clicar nele e a gente vai recortar esses dados. Então o que a gente quer recortar? Index, ele recorta todas as faixas que a gente está pedindo ao invés de ser uma específica. Então vamos recortar o index. Como vocês estão fazendo uma análise que vai de 1 ponto até 61, eu sei que mais ou menos uns 8 pontos é a resposta do referência. Então a gente vai colocar do 8 ao 61. Aí tá vendo que não aconteceu nada, a gente precisa mandar ele plotar. A gente clica aqui em More, Plots, e manda perguntar o Night. Aí tem que e daí sai. Aí vocês ainda precisam de mais. Mas qual que é o problema disso? Se a gente colocar 10 pontos para apagar, o que está acontecendo? A gente pediu para fazer essa análise, quer dizer, vocês pediram para fazer essa análise 10 pontos por década. O que significa que 10 a quinta até 10 a quarta, ele fez a aquisição de 10 pontos. Então, se eu cortar mais do que 10 pontos, ele vai pegar a parte do gráfico, essa análise aqui vai para 10 a quarta. Então, se eu apagar até 18 pontos, eu estou fazendo a 10 a quarta. Então, mais que isso, 10 a terceira e assim vai indo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de vocês expressarem os dados. Vocês podem falar, ó, a gente apagou esses valores porque é a resposta do leitor de referência, não tem problema nenhum. Só que a análise deixou de ser feita de 10 a quinta. Ela passou a ser 10 a quarta, 10 a terceira. E não tem problema nenhum sobre isso. Isso não é um problema nenhum. Só tomar cuidado na hora de expressar esses dados. Então tá, eu vou fazer um teste para vocês como se fosse um mundo ideal, mas aí depois vocês veem o que vocês vão fazer. O que acontece no primeiro ponto de aquisição da impedância? O primeiro ponto, o que diz? Vocês sabem dizer para mim? Por exemplo, aqui, o primeiro ponto. Eu adquiri o ponto, ele deu uma resposta. A primeira coisa que acontece é a resistência da solução. Sim. Então, o que ele está dando para mim é a resistência da solução. Então, pode falar. E daí a resistência da solução, ela pega daqui até... Isso, do zero até tudo aqui. Então, esse primeiro valor aqui, que seria, teoricamente, esse daqui, sei lá, está próximo de entre 33 e 34. Então, isso aqui é a resistência da sua solução. Sim. Isso é para você ter uma ideia, por exemplo, se você fazer a mesma análise com o mesmo material e isso mudar, está mudando a superfície do seu material. Então, seu material pode estar oxidando, pode estar reduzindo, pode estar acontecendo alguma coisa nessa interface. Porque está aumentando ou diminuindo. Eu vou falar para você, vai acontecer que vai bater todas as vezes no mesmo local? Não vai. Isso hipoteticamente em literatura acontece, mas na prática não acontece. Então a gente espera que se tiver um desvio, que seja um desvio pequeno, não tem problema nenhum. Em questão, por exemplo, se eu fizer várias amostras, diferentes amostras, eu tenho diferentes resistências do meu eletrólito... Em relação ao seu eletrodo, com certeza. A interface deles é diferente. Pode falar, vocês, cachorro. Faça de vocês. Vamos ver aqui quantos pontos tem só pra gente bater certinho. Uh, 17. Teoricamente, para um tratamento de dados aqui, é isso aqui. Ó. A gente conseguiria ter um início para conseguir caracterizar. Vocês olhando aqui, o que vocês enxergam desse material? Ele é um semicírculo? O que vocês estão vendo? Ele é um semicírculo, né? Apenas um semicírculo? Vamos lá. Ele tem uma parte aparentemente que é mais reta, né? E depois que ele... se a gente olhar aqui no bode, ele tem um leve desvio aqui embaixo. Sim. Pode ser que tenha um ponto de relaxação que seja mais um semicírculo, pode ser. Entendi. Então, teria que conhecer a química do material de vocês. Eu não vou chutar nada porque eu não conheço. Mas, dá pra ver que aqui tem mais algum fenômeno acontecendo. Eu imagino que seja mais um semicírculo. Antes desse grandão aqui, eu imagino que tenha mais um acontecendo. Esteja acontecendo uma reação na interface do material? Eu imagino que seja um efeito de solvatação, que é o que a gente chama de dupla camada elétrica. Que imagina que o material de vocês e todos os outros eletroquímicos aconteçam. Então dá uma olhada aí o que é a dupla camada elétrica, que é o primeiro semicírculo que aparece, que a gente chama de Handels. É um circuito de Handels. O circuito de Handels é isso aqui, ó. Deixa eu fazer um pouco mais fácil. O que a gente faz a gente simula o Circle Fit. Isso. E daí a gente tem o professor André, ele sugeriu como se fosse um refinamento. Entendi. Daí tem esse semicírculo antes. Isso, tá acontecendo um semicírculo aqui inicialmente. Aparentemente depois tem um pedacinho reto, que deve ser próximo de uns 45 graus aqui, e depois mais um semicírculo.
Então o que a gente pode fazer, isso aqui é o que eu chamei de handles, esse circuito aqui, esse primeiro. Esse é o circuito de handles, ele é o clássico, duas resistências associadas a um capacitor ou um CPE. Vocês sabem o que é um CPE? Não. Vamos pegar um pentezinho aqui. Se a gente tivesse só atribuir aos imaginários e aos reais. Se a gente tivesse, por exemplo, um resistor puro, o que você esperaria num diagrama de Nyquist? Só no X. Então a gente teria infinitos pontinhos em todas as frequências que a gente pegasse num valor arbitrário aqui de resistência, perfeito? Então, de forma análoga, se eu tivesse um capacitor, eu pegaria todos os valores atribuídos ao eixo Y. Sim. Imaginário. Se fosse um capacitor puro, obviamente não vai acontecer, mas... Então, quando a gente tem associação de circuitos elétricos, a gente tem uma combinação desses eixos, pensando a grosso modo. Então, por exemplo, se eu tivesse o primeiro ponto aqui, por exemplo, nesse local aqui. Então, ele poderia ser um capacitor que tem uma resistência X, ou poderia ser a atribuição de um resistor em série com o capacitor. Então, esse sistema aqui, desse ponto aqui, poderia ser ou a associação dessas duas coisas, ou um capacitor que ele tem uma certa resistência real. Então, o que acontece quando a gente tem um CPE? O CPE ele é um material que ele apresenta graus de liberdade. Quando a gente coloca um resistor, ele vai ter um comportamento assim. Ele vai ter um comportamento próximo a 90 graus. Então, sempre que a gente tiver um resistor, ele tem a tendência desse capacitor, só dá pontos na parte imaginária, é o que se espera. Quando eu tenho já uma associação de um CPE, que é esse elemento de fase constante aqui, ele aceita graus de liberdade. Então, isso daqui, ao invés de ser só 90 graus, ele pode ser qualquer angulação. Então, geralmente, ele pode variar entre 0.3 a 0.7, esse Nzinho aqui, ó. Perdão. Eu acho que tem como aumentar, assim. Então, primeiro que esse N acima de 1 já não existe, então ele já está errado. Então, esse 1 aqui, ele variaria de 0.3 a 0.7. 0.3, 0.7. E por que esse deu 1? Então, quando a gente fala de impedância, vou abrir esse daqui, o bode, a gente está falando de ângulo de fase. Sim. Então, agora pensa num cosseno, num seno no cosseno, no círculo trigonométrico. Se eu tenho alguma coisa relacionada a 90 graus, a gente espera que esse valor seja 1. Então, se eu tenho uma coisa acima de 1, para alguma coisa até 90 graus, não existe. Então, a gente espera que esse N aqui chegue até 1. Mais pra frente, quando chegar os efeitos difusivos e tudo mais, quando vocês entrarem por isso, a gente conversa um pouquinho mais fundo sobre isso. Mas então, inicialmente, é só para vocês saberem que o grau de liberdade ele vai até 1, porque o círculo trigonométrico, a gente está falando de cosseno e seno, vai até 1. A relação lá de cosseno quadrado igual a 1, é isso aqui. Então, a gente está relacionando frequência por fase. Então, a gente tem ângulos de incidência, que é o que está acontecendo, né? A gente está variando a frequência e a gente está variando o ângulo. Depois, quando ela chegar, a gente pega uma folha e eu escrevo tudo para vocês mostrando o porquê que isso acontece. Então então a gente tirou aqui os dados bonitinho da ponta, viu que sumiu aqui tudo bonitinho, e a gente consegue tratar o dado agora de uma forma mais correta. Deixa eu ver se o deles terminou. Hoje terminou. Vamos colocar agora o de vocês. Eu vou pôr de vocês para voltar os dados aqui inicialmente, para começar a tratar. Como eu imagino, não tenho certeza de nada, tá? Não conheço o material de vocês, eu estou enxergando 2 semicírculos. Então, só para facilitar minha vida, eu peguei essa ferramenta aqui, atribuí o primeiro semicírculo. Se for ver, ele ficou bem próximo do que eu esperava mesmo. Dou copy aqui, que é só para copiar esse sisteminha. Vou no Electrochemicals Fit Simulation, perdão. Entra aqui no JIT. Ali a gente colocava... Sabe onde tem aquelas sequências numéricas? Volta ali. Isso, dá double click. Tá. Isso. Aqui a gente colocava uma sequência numérica para ele já fazer os tratamentos de dados aqui. Isso. Tá, se vocês decorarem tudo bem, mas eu geralmente só peço para ele nascer em, sei lá, eu coloco tipo 10 e eu arrasto ele para cima e resolve. Então não decorei nada disso não, mas também funciona, obviamente. Então eu fiz aqui o Electrochemical Circle Fit, entro aqui no Fit Simulation Edit e dou um Ctrl V. Aí eu já falei para vocês que com certeza esse N acima de 1 tá errado, mas o fit que ele fez inicialmente, que já não corresponde, seria esse. Informações que são importantes aqui, é que ele tem um semicírculo.
Então eu vou mandar ele rodar de qualquer jeito. Minta. Deixa eu fazer uma coisa primeiro. Tá. E daí eu posso criar 2 circuitos, quanto eu quiser. Aí você só copia de um e pro outro e deixa ele gravadinho bonitinho. Por exemplo, eu fiz esse primeiro circuito e eu sei que ele tá errado, ele não vai bater certo. Mas eu quero que ele recalcule a partir desse daqui. Então o que eu faço? Eu entro aqui em propriedades e vou pedir para fixar esses valores. Quando eu peço para fixar, ele vai fazer o fitting exatamente com esses valores. Deixa eu só pedir para ele... sei lá, 10. Tá. Criou exatamente o que eu pedi, ele tá aqui. Então agora a segunda coisa que eu vou fazer é pegar um segundo semicírculo, que é esse maiorzão aqui, ó. Então ele pega mais ou menos aqui. Esse é o segundo semicírculo. Se eu colocar mais pontos... Melhor. Eu só estou fazendo genérico para vocês entenderem o que está acontecendo. Quanto mais fiel, mais fidedigno você for ao circuito, melhor. Então, teoricamente, o segundo é esse daqui. E ele, aparentemente, está certo, N. Faz sentido, não que necessariamente ele esteja certo. Então, agora, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele conclua que exista 2 semicírculos, então esse primeiro handles e esse segundo handles, só que agora eu quero que eles calculem a partir desses valores. Então eu vou abrir todos esses valores. A primeira resistência eu posso até fixar, porque é a resistência da solução, ela tem que ser literalmente idêntica. Tá bem. Então ou vocês podem clicar aqui no F5, que ele vai calcular, ou clicar no OK, tanto faz. Não, pera, isso nem Vamos ver... era isso mesmo. O único problema que aconteceram 2 problemas na verdade. Pode ver que o erro ficou minúsculo, que é o que você se espera de um fitting legal. 2 coisas que não existem, N1.1 e uma resistência negativa. Então a gente vai ter que mudar essas 2 coisas, mas se vocês olharem o fitting, é exatamente o circuito de vocês. Esse é o sistema de vocês. Agora as explicações químicas e físicas aí, vocês verem. Aqui, ele está atribuindo que não existe, que tem um erro, então a gente vai ter que mexer nisso daqui. E essa resistência aqui. Lembra que quando a gente fez a atribuição dos semicírculos, a gente tinha valores de resistência. Quando a gente colava aqui, esse valor de resistência era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Então o que a gente pode tentar fazer é alterar para isso. Ver se ele aceita essa daqui como fixa. Então a gente fixa essa daqui também. A gente simula de novo. É bom que não é de graça. Então, ó. Agora tá melhor. Aqui já não tem explicação também, ó. Tem uma resistência negativa, a gente vai ter que mexer nessa resistência. E daí tem a resistência. Está acontecendo alguma coisa que tá... Aqui, ó. Aconteceu coisa que não compreende o que a gente gostaria. Então, alguma resistência aqui que a gente fixou deu problema. Vamos ver essa daqui. Quando você conhece o material, não vou falar que é mais fácil, porque às vezes você pode perder 2, 3 dias para fazer isso daqui e acontece. Mas quando você já conhece o material e você sabe o que espera dele, o que vai acontecer, fazer o fitting é menos difícil. Então, por exemplo, eu não conheço o material de vocês, pelo que eu enxerguei ali no Nyquist e no Bodê, eu imagino que sejam 2 semicírculos. Acho que foi a primeira resistência negativa, demos mais um probleminha. Mas ele já atribuiu o melhor. Então essa primeira resistência não foi o problema. O problema foi a segunda resistência nossa. Isso daqui fixo com certeza vai resolver. E cada semicírculo ia ter uma resistência com o eletrólito diferente também. Não, é o primeiro fenômeno, essa única resistência inicial é a resistência do eletrólito. Sim. Então é a interface eletrodo-eletrólito. Todas as outras resistências têm outras explicações.
Não Entendi. tem nada a ver com... Já não é mais em relação só ao eletrólito. Aí essa segunda resistência aqui deu problema. Tá dando Vamos achar o problema dela aqui. É a do meio também ali, ó. Eu acho que ela tá... talvez esteja fixada. Não sei. Isso aqui não é, aí a amostra assim tem tudo aí. Esse daqui é o mesmo não. É que só tem que ter um negócio assim, com esse esse da amostra desse. Cometeu um erro absurdo porque ele deslocou essa primeira resistência. Ele deslocou tudo que está acontecendo para a direita. Então ele não aceita as duas resistências conversando junto. Então essas duas resistências aqui não são separadas. Vamos tentar fazer essa e essa, mas vai dar negativo de novo. Deixa eu salvar. Deixa eu ver o que acontece com os CPS. Fez tudo de poder livre. Fez um montamento assim. Fez. Melhorou bastante, mas essa resistência aqui precisa alterar. Vamos fazer uma coisa. Eu acho que tá aí porque Tá, ele não aceita essas duas conversando junto. Tem que achar algum. Tá, aqui já melhorou, mas esse CPE aqui não me agrada. Essa resistência também não. Aqui faz mais sentido, aqui faz mais sentido, mas essa resistência ele não permitiu. Vamos lá. Ele não permite essa. Vou tentar uma coisa diferente. Eu vou fixar. Tá, o erro absurdo 10 a menos 3. E se olhar o gráfico de... Opa, não era isso que eu queria. Report, todos os erros são numa escala minúscula. Aqui quadrado. Então, teoricamente, o que preenche o circuito de vocês é isso aqui. Entendi. E daí sempre tem que ficar fazendo esses testes. Dá pra melhorar ainda, mas aí é só... percalços aí que você... Eu, por exemplo, eu faria melhorar, eu faria esse aqui deslocar um pouquinho. Mas aí é por opção mesmo, mas isso daqui corresponde bastante ao circuito de vocês. Então, primeira coisa, corta os dados que não correspondem ao material de vocês, que é a resposta do eletrodo de referência. E a partir daí, tudo que vocês vão fazer não é mais aqui no FRA, é aqui no Indoor. Então aqui no Indoor você cria as opçõezinhas aqui em cima. Electrochemical Circle Fit para achar o semicírculo mais fácil. Então você tem uma ideia mais ou menos das resistências. Aí eu fiz 2 vezes porque eu enxerguei 2 semicírculos e o Fitting Simulation para colocar o circuito. É isso daqui. Aí o que eu ensinei pro Lucas, eu acho que estava aqui na semana passada, é que vocês estavam plotando errado. E esse plot errado de impedância, ele invalida todos os seus dados. Sim. Tem algum dado de vocês aqui no Orange, nesse computador? Aqui, ó. Da Ellen, que seja. Ou será que dela eu já arrumei? Não. Ó, vocês estão vendo do jeito que ela plotou aqui, o que vocês estão enxergando? Entendi. Ele tem que ser na mesma escala daqui e aqui? Isso, além de ser na mesma escala, eles têm que ser quadrado isométrico, que é o que a gente chama. Vocês vão clicar aqui, deixa eu ver se o orange de vocês é o mesmo que o meu. Eu acho que é Layer Properties. Aqui, ó, centímetros.
Vamos colocar 15 centímetros. Eu adotei 15 centímetros pra minha vida porque na hora que eu publico eu acho que fica agradável de ver. Mas aí vocês podem adotar o que vocês quiserem. Então já viu que já mudou a escala. Agora a segunda coisa. Aqui tá chegando mais ou menos em, sei lá, vamos ver, enquanto tá 85 mil que seja. Colocar 0 a 60, 70, 85 mil. Dá pra subindo um pouquinho. 88. E eu preciso necessariamente, por exemplo, dividir pela área do meu material, Como o assim? ON, esse eixo, eu divido pela área do meu material. Depende, se você quiser colocar ohm por centímetro, aí você pode dividir, não tem problema. Mas aí é arbitrário. É opcional. É. Aí depende do tipo de discussão que você vai fazer. Então aqui eu já arrumei a escala para 80 e... esqueci, 88? Vamos lá. 88 mil, então aqui obrigatoriamente tem que ser isso. Aí depois vocês arrumam, deixam mais bonitinho, aparecendo as escalas e tudo mais. Então isso daqui é o Next de vocês. Qualquer coisa diferente disso, vocês lembram que isso aqui tava uma reta deitada? Essa reta deitada não existe, isso aqui é uma reta para cima. Vamos voltar. É isso aqui. Entendi. Isso aqui não corresponde ao material de vocês. Se eu olhar isso daqui eu vou falar, tá errado. Com certeza. Se o material tá dando esse comportamento nesse eixo e nesse eixo aqui tá dando isso daqui, tem alguma coisa errada. O que tá errado não é a análise, o que tá errado é o que vocês estão botando. Exatamente. Então aqui é só vocês mudarem para 88 mil também. Aí depois vocês veem o que fica melhor para vocês, né? Aí o que eu aconselho é que se eu olhar isso daqui eu não tô enxergando nada, né? Sim. Não tem nada acontecendo. Aí a gente dá uma deslocadinha. Vou mostrar o porquê. Coloca um pouquinho negativo. Não é legal fazer isso, mas eu geralmente coloco porque depois na hora de plotar fica muito feio. Então eu tenho um tiquinho só para ele deslocar do zero. Então agora o que a gente faz? A gente vem uma ferramenta aqui que a gente segura o Ctrl Shift e seleciona essa área. Ele vai plotar ali do lado o zoom dele. Aqui, ó. Nesse pedaço aqui eu consigo enxergar o que está acontecendo no Phenomics. E daí eu posso pegar ele e colocar junto... Exatamente, você coloca os dois juntos. Eu acabei mandando uma figura pro professor André, deixa eu ver se tem aqui ainda, se eu não deletei. Eu já tinha visto alguns artigos Cadê? nesse estilo mesmo. Aqui, ó. Se eu não apaguei, tá aqui. Sim. Então E aqui eu aí, mostrei a baixa frequência inteira e aqui eu coloquei a alta frequência que está acontecendo. lá no comecinho. Exatamente. No meu, como ele só aparece o semicírculo no comecinho e depois ele é só uma reta ascendente, então eu mostrei exatamente o que está acontecendo aqui no semicírculo. Também. Aí aqui eu coloco os fitting, né, os erros que eles estão atribuídos, porque isso aqui é extremamente importante. Não adianta nada você ter um fitting que está parecendo muito bom, mas o erro está absurdo, o que pode acontecer. Entendi. E você Ou, sempre eu mostra... deixo claramente o que está acontecendo. Entendi. Tem que estar mostrando exatamente o que está acontecendo. Então, não tá perfeito. Tá mostrando que tá deslocado, mas é um fitting real com erro na 10 a menos 3. Sim, tá bem Então, ali baixo. de vocês, o que está acontecendo ainda é que talvez precise de mais um zoom. Então, olha, apareceu essa região inteira, apareceu essa primeira que está aparecendo, esse primeiro aqui, que é o WX da Ellen, mas aqui embaixo, aparentemente, tem mais coisa acontecendo. Vamos pegar aqui, ó. Mesma coisa, ferramenta. Ih, travou o Origin. Como que é a sequência? É, Ctrl Shift e esse daqui, ó. A lupinha. Tá. É, A impedância já foi, a voltametria dentro de vocês travou. Tá no primeiro, na primeira velocidade ainda. Terceiro ciclo da primeira velocidade. O que vocês não acharam? Não achamos velocidade. Tá aplicando uma frequência nele, ele tá dando uma resposta com diminuição de resistência, significa que o material de alguma forma tá ficando com energia, ele tá retendo energia. Então ele pode reter essa energia na forma elétrica ou na forma de calor. Então se o seu material o intuito dele é aplicar como célula solar, por exemplo, tá mostrando que tá funcionando. Entendi. E daí, ele retém energia aqui? Isso é uma das informações que a gente consegue tirar daí. Como a gente está baixando o módulo no eixo Y, que é um número imaginário, a gente precisa de menos resistência. Vamos fazer uma associação dos dois. Então a gente tem um módulo aqui que ele está chegando aqui a, sei lá, 1400 que seja. Mas a representação dele não é essa. A representação dele é a total do semicírculo. Então, teoricamente, seria isso daqui, ó. Ele iria para cá. Então, lá para cima dos 20 mil. Então, a diminuição dessa resistência à transferência de carga, os elementos que estão acontecendo de forma energética ali com a variação da frequência, está dizendo que esse material está recebendo melhor a acomodação dos elétrons.
Então aqui ele está dizendo que o seu material ele tem características de possivelmente armazenador de carga ou capacidade de transferir carga. Então o material ele se torna, entre aspas, assim, mais condutor. Entendi. Características de um material mais condutor em relação ao outro, né? Obviamente, comparando os dois. Então daí vocês tiram muitas informações. É só pelos valores de N lá no semicírculo, das resistências, vocês conseguem discutir muita coisa. Entendi. Mas aí já mostrou que a luz fez uma variação absurda. diferente. Mas o que seria muito legal é vocês colocarem o software para programar para fazer impedâncias pelo tempo. Então ele fez uma impedância agora. Daqui 10 minutos ele faz de novo, daqui 1 hora ele faz de novo, 2, 3, e vocês veem como que acontece o desenrolar dos semicírculos ou do que for que aconteça com o passar do tempo. Então pode ser que daqui 10 minutos seja o ponto ótimo dele. Pode ser que daqui 1 hora seja o ponto ótimo dele. Entendi. Pode ser que ele não há variação nenhuma. Então significa que seu material vai ter o mesmo comportamento por esse tempo todo. Que interessante. Isso é bem legal de fazer. Cara, que da hora. E associar nisso. Tá, vocês acompanhar a fotodegradação do seu material, beleza. Então vocês aplicam o potencial que vocês querem por um determinado tempo e deixam a corrente aberta. Então o que vai acontecer geralmente? Vou pegar aqui no pente. Imagino que seja exatamente isso aqui que acontece no de vocês. E a gente tem alguma coisa assim. Eita. A gente tem uma coisa assim. Isso. Daí a gente tem... A gente tem um Arduino que ele fica fechando e abrindo a janelinha o simulador solar, e daí ele dá mais ou menos assim, ó. Daí quando não tem luz, e daí ele vai meio que... Legal, a junção desses daqui em vários patamarezinhos. Perfeito. Então com esse aumento de energia você está sabendo que seu material está fotodegradando. Esse aumento aqui, esse delta aqui, inicialmente ele tem um valor X, passou X mais 10, sei lá, X mais 15, X mais 20. Então vocês conseguem fazer essas discussões. As discussões daqui são mais qualitativas no sentido de você observa, você tira informações. Diferente do Nyquist e do Moryshot. Lá vocês precisam fazer tratamento de dados e discutir tudo mais certinho, mais pontual. Então vocês precisam fazer a atribuição de semicírculos e falar se ele tem circuito equivalente, tudo bonitinho. Aqui você consegue observar fenômenos e discutir os fenômenos que você observa. Entendi. Tem contas que você pode fazer, obviamente. Dá pra você fazer a integral da área. A integral da área dá pra você tirar densidades de corrente, por exemplo. Tem coisas que dá pra você fazer, mas aí eu preciso dar uma olhada no que vocês estão... Qual que é o objetivo de vocês pra eu conseguir falar, isso aqui é legal de fazer. Mas daqui, geralmente, o que a gente tira é o quanto o nosso material, por um tempo que a gente está polarizando nele, a gente está dando uma corrente X para ele, a gente consegue tirar informações em relação à vida do material. Então, o material ele pode perder características ou adquirir características. Se ele perde característica, pode ser que ele esteja reduzindo ou oxidando, e de forma análoga da mesma outra coisa. Então, ele pode estar acontecendo em fenômenos na interface do seu material que vai mudar aqui a apresentação dele. Então, isso daqui é uma análise parecida com o que a gente chama de carga e descarga, que a gente aplica uma... Vou até realizar depois com eles, eu mostro pra vocês mais bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que não, outro grupo não fez. Mas o ensaio de carga e descarga é assim, ó. Deixa eu... eu pego um material X e eu faço como se fosse uma bateria. Pensa numa bateria de carro ou de celular. Então eu atribuo ele a uma carga. Então eu chego de um potencial, sei lá, que seja um potencial X até um potencial Y, com uma corrente que eu escolho, eu determino essa corrente. O que a gente espera de uma bateria é que ele seja próximo de um triângulo perfeito. É isso como se fosse aquele patinho que dá... Não, isso é para voltametria. Aqui é literalmente só isso daqui. Então eu aplico uma corrente nele, uma densidade de corrente que eu atribuo. Então geralmente a gente faz essa densidade de corrente pela massa do material. Você perguntou isso na impedância, a gente faz isso na carga e descarga. Então a gente atribui aqui a massa do material e a gente dá uma densidade de corrente a ele por um tempo aberto. Então na hora que ele chega nesse potencial que eu quero que seja de vida útil dele, ele começa a atribuir a mesma corrente, só que no sinal negativo. Então eu carrego o meu material, chegou no potencial que eu quero, ele começa a descarregar. Então a gente consegue dizer o estudo desse material, quanto que ele consegue armazenar de carga. Um bom armazenador de carga, por exemplo, um bom armazenador de carga não, vou ser menos otimista. Um armazenador de carga que a gente espera dele é que ou ele tenha, por exemplo, uma bateria, ciclos de carga e descargas iguais. Então eu consigo ligar e desligar o carro e fazer ele funcionar por, sei lá, 100 mil vezes, 200 mil vezes. Ou de um supercap, por exemplo, eu quero que ele seja uma carga mais rápida e uma descarga também rápida. Então, por exemplo, eu quero que ele carregou muito rápido, mas eu quero fazer uma curva no avião. Eu quero que essa curva decide agora, ele precisa fazer. Então, eu preciso de uma energia extremamente alta num tempo muito curto. Entendi. Então, ele tem que descarregar muito rápido. Ou eu posso querer que ele carregue rapidamente e descarregue muito devagar. Entendi. Por exemplo, uma bateria de celular. Exatamente.
Então, dependendo da aplicação de vocês, ele tem características que esse insight também pode mostrar para vocês. Mas como o intuito de vocês não é armazenador de carga de fotodegradação, aí tem algumas outras informações diferentes. Então, daqui a gente tira muita coisa. Entendi. Mas é a mesma coisa, eu aplico uma carga, que é o que vocês estão fazendo por uma corrente fixa no potencial, a gente está fazendo a mesma coisa, chegou no limite, só que a gente chega num limite, onde vocês deixam aberta. A gente chegou num limite e começa a descarregar no sentido oposto. O que é esse limite? Esse limite, por exemplo, no material deles, eu vou mostrar aqui na voltometria cíclica que eles estão fazendo, a gente fez um estudo de janela de potencial para saber aonde que o material deles sobrevive. Então eu sei que o material deles sobrevive numa janela de menos 0.2 a 0.8. Então não vou fazer o outro ensaio numa janela diferente disso que eu vou destruir o material. Entendi. Então a gente faz aquele ensaio na mesma janela que esse. Então você precisa conhecer todo o material, faz um estudo de janela, descobre como é que ele sobrevive, como é que ele se posiciona e depois faz o próximo ensaio. Tá, tem alguma pergunta?